Recebi um novo coração. Só sai do lugar quem recebeu o coração novo, irmão. Quem foi transplantado no Espírito. Aleluia. E se você não foi nessa noite, você vai ser. Deus está te dando um coração novo. Aleluia. Sai do teu lugar e declara isso. Vai. Sim, Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Sim, Everton, Ana, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo. Sim, Jesus. E te abençoo, meu Preciosa é a nossa. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos. Nós somos corpos. Quero ouvir sua igreja. Vai, abre a boca. Dá a mão, irmão. Unidos, vivendo uma família. Aleluia. Sim, Senhor. Vivendo a verdade. Expressando a glória do Senhor. Uma família. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso, fala para o irmão, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Você pode celebrar o Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aí agora você pode sentar. Fala para o irmão assim, ó. O especialista em transplante de coração está aqui, irmão. O maior cardiologista está aqui, o Espírito Santo. E Ele está cuidando do seu coração. Ele está tirando todas as feridas, todas as mágoas, todo o peso, todas as condenações. Está dizendo, ei filho, você está pronto para correr. Quando você está com problema no coração, você não pode correr, né? Mas Ele está dizendo, você está pronto para correr. Vem ao meu encontro, vem correndo, vem sem demora. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías 43. Eu prometo que eu não vou demorar. Eu não vou demorar. Agora o Espírito Santo de Deus, entendeu? Mas pastor, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isso, o Espírito do profeta. O Espírito do profeta, de Deus não. Entendeu? Porque às vezes a gente quer colocar Deus na caixinha, né, Gil? Aí todo arrumadinho, todo metódico, sistemático, coloca Deus ali. Não, hoje não. Amém? Isaías 43, versículos 14 até o versículo 21 diz o seguinte. Prestem bem atenção. Por favor, não converse, não se desloque. Evite qualquer conversa, senta. Em nome de Jesus. Eu vou convidar algumas pessoas para sentar. Até quem está de pé, como vocês aí dos laterais, vocês podem sentar hoje. Vocês estão liberados para sentar. Ninguém vai incomodar vocês não, pode sentar. O pastor que está autorizando isso aí. O pessoal que está lá atrás ali, Júnior, Manu, irmão. Primo não, ninguém chama ele de primo não, irmão. Por favor, tá? Ele é irmão. Entendeu? Ele é irmão. Amém? Quem mais está por ali? Tem alguém lá na porta, é Marília? Senta aí, Marília, senta, Marília. Senta, Abdiel. Pode sentar, pode sentar. Amém? Diz assim, presta bem atenção, por favor, não converse. Em nome de Jesus. Pode sentar, todo mundo. Amém? Diz assim. Assim diz o Senhor, vosso Redentor. Então quem está dizendo é Deus. O Santo de Israel. Por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos os caldeus dos navios com que se vangloriavam.
Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Veja que ele diz: estão extintos. Se é extinto, não existe mais, irmão. Não existe mais. Versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Baixe a sua cabeça mais uma vez, peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Senhor, fala conosco, que essa palavra, Senhor, venha nos conduzir nessa noite, através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém? Queridos, essa palavra, eu ministrei ela faz um tempo, quando eu preguei uma série aqui sobre o Deus de coisas novas. Quem lembra? O Deus de coisas novas. Eu lembro que na ocasião dessa série, até muito me marcou, Abdiel, sobre aquela palavra transitar e transicionar. Como Deus é o Deus do ontem, do hoje e o será do eternamente. Ele é Deus. Mas esse Deus que é o mesmo ontem é o alfa, começo, e Ele é o ômega, é o fim. Esse mesmo Deus que tem tudo em suas mãos, como se 1000 anos fosse um dia, como se um dia fosse 1000 anos. Esse Deus, Ele nos convida, nesse texto, no versículo 19, versículo 18, diz assim: não vos lembreis. Então Ele está nos convidando a resetar a nossa mente, com as coisas que não foram boas, porque há memórias que são boas, e vale a pena a gente lembrar. Por exemplo, eu lembro-me no dia em que eu entreguei minha vida para Jesus. Que dia maravilhoso, de verdade. Então essa é uma lembrança que eu gosto de ter na minha memória de forma muito viva. Mas tem outras coisas que eu fiz que não agradam ao Senhor, que não vale a pena lembrar, porque até lembrar dói, machuca. Por essa razão, há coisas que nós precisamos sepultar. Quando toda pessoa que morre, ela precisa ser o quê? Sepultada. Se a pessoa morrer e não for sepultada, ela vai ficar exalando um cheiro ruim. Não é verdade? A pessoa, quando morre, ela tem um prazo para ser sepultada. Se passar daquele prazo, tem que colocar alguns medicamentos formol no corpo, porque o corpo começa a entrar em decomposição. Lembra de Lázaro, quando eles falaram para Jesus: olha, já cheira mal, porque já são de 4 dias. Então o corpo começa a exalar cheiro ruim. E aí o que é que você tem que fazer? Tem que colocar todo um aparato para que aquele cheiro não venha espantar os que estão ali, né, envolvidos no luto. Então, por essa razão, todo mundo que morre precisa ser sepultado. Mas há situações, fatos da nossa vida que mexeram tanto conosco, que nos fizeram sangrar. Eu acho que foi o tema da mensagem de domingo de Gilberto. Tem muita gente sangrando ainda, Gilberto. Mas sangrando porque quer, porque o cirurgião dos cirurgiões está aqui. O médico dos médicos está aqui, ele quer nos sarar. A questão é que tem gente que gosta de viver se vitimizando, sabe, montando um cenário que faz com que as pessoas fiquem se compadecendo dela. Irmão, eu não gosto que ninguém se compadeça de mim, porque eu sou filho. Eu passo por lutas sim, enfrento problemas sim, adversidades sim, mas eu sou filho. E eu quero dizer mais, eu carrego essas convicções comigo,
que eu sou filho e não sou qualquer filho, eu sou filho amado, tá? E se você não carrega essa convicção com você, está na hora de você tomar esse posicionamento. Porque na hora que você tomar esse posicionamento, você não vai ser mais vitimizado, coitadinho, o da família. Não, 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 não. Eu sou aquele que Deus diz que eu sou, irmão. Eu sou aquele que Deus estabeleceu para viver nesse tempo, nessa terra, irmão. O Senhor me chamou para florescer e para viver algo, talvez que meus irmãos não vivenciaram, meus pais não vivenciaram, mas eu estou vivendo, e meus filhos vão viver, e meus netos vão viver, porque eu carrego uma promessa dentro de mim, então ponto, e ninguém muda. Mas eu era assim, eu fui criado assim, não importa, eu fui, já não sou mais, porque existe agora um novo eu dentro de mim, que governa, não simplesmente como eu quero governar, mas é o Espírito de Deus que governa sobre esse meu eu, que me faz andar agora em novidade de vida, e possuir terra, e conquistar lugares, e acessar ambientes, que outrora eu não conseguia, porque a cultura, o ambiente, sabe, os meus antecedentes estabeleceram que era daquela forma. Fala para o irmão assim, podem ter decretado, mas a última palavra, fala para a pessoa, a última palavra vem do Senhor. Você não vai ser o que as pessoas disseram que você é. Você vai viver aquilo que Deus estabeleceu para você viver. Então as pessoas vivem se vitimizando, as pessoas vivem, sabe, com peninha, as pessoas vivem coitadinha, e eu não gosto disso, porque é como se nós vivêssemos na miséria. A Bíblia diz que o Senhor nos salvou, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, nós somos filhos, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, comprado com precioso sangue do Cordeiro. O Senhor governa sobre nós, então eu não sou um qualquer. Olha para o irmão, não é palavra de autoestima não, sabe, irmão? Mas são verdades bíblicas. Fala para o irmão, você não está só, nunca esteve só. Está na hora de você, como uma grande águia, se posicionar e voar muito alto, porque é o lugar onde Deus quer se comunicar com você, nas alturas. Então está na hora de você acessar, viver, usufruir as maravilhas de Deus na terra. Por exemplo, tem gente que está solteiro. Por que está sorrindo, Débora? Irmão, o lugar de casar é na terra, porque no céu não vai ter casamento não, irmão. Manda, Senhor. Quem está solteiro aqui, irmão, só não está desesperado. Manda, Senhor, socorre. Atende o clamor dos teus filhos. Então tem gente, sabe, não dá, porque ninguém gosta de mim. Ei, o Senhor te ama. Tem a pessoa certa para você. Então Deus manda um noivo, manda uma noiva. Eu vou casar na terra, irmão, porque no céu não vai ter casamento. No céu nem se casa, nem se dá em casamento. Irmão, o lugar de você conquistar posses é no céu ou na terra? Porque o céu tem uma riqueza, não quero a riqueza. Eu quero, se você não quiser, pode me dar, irmão, deixa lá na minha porta. Se você não quiser aquela casa de campo, se você não quiser aquele carro, se você não quiser as economias, eu quero, irmão, eu sei o que fazer com ela. Parte eu já sei, eu vou investir na igreja, e parte eu vou viajar, vou passear, comprar dólar e passear. Porque tem gente que tem uma dificuldade nessa relação com as coisas, que Deus, não, irmão, eu quero. Você acha que o carro é para andar na terra ou no céu? Eu não quero. Quem é que não quer carro? Que levante a mão. Eu não vou pregar a teologia da prosperidade não, irmão, não faço isso. Eu só estou dizendo que está na hora de nós começarmos a acessar o que Deus tem para nós, que é para essa terra. Amém? Comer bem, a gente vai comer no céu ou na terra? No céu você não vai ter fome, irmão. Só que tem pessoas querendo levar para o céu coisas que não são do céu. Porque deixa eu te falar uma coisa, no céu não vai ter nada da terra. Aquilo que os olhos não viram, aleluia, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais desceu no nosso coração, Deus tem preparado para a sua igreja. Então no céu não vai ser nada da terra. Aí o pessoal fala numa linguagem metafórica, ou simbólica, ruas de ouro, mas no cristal, irmão, não tem rua de ouro no céu. É só para entender o valor do que é o ouro no céu. Nada, você vai pisar, entendeu?
Então o lugar de viver as maravilhas de Deus sobre a nossa vida é na terra. Viver com alegria. Quando seus dias se acabarem sobre a terra, você antes de se acabarem, você dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é bom. Como o Senhor cuidou de mim. Como o Senhor, sabe, proveu a minha casa, a minha família. Então é tempo de atentar. Olha o que diz o texto no versículo 18. Ele diz assim: não vos lembreis das coisas o quê? Passadas. Então esquece esse passado de miséria. Esquece esse passado de condenação. Esquece o passado de Marília Gabriela. Por quê, pastor? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não. Eu posso até ter nascido assim, mas eu não vou viver assim, nem vou morrer assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então ele vai dizer: olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis. Ou seja, você não está percebendo. Por que você não está percebendo? Porque você está preso ao seu passado. Você está preso a palavras e ambientes, a cultura, sabe, que estabeleceram que você é só mais um. Na verdade, eu não sou mais um, eu sou o único. Entendeu? Não existe outro de mim. Existe até parecido, mais bonito que eu não. Então eu só tenho um. Então eu preciso entender que Deus está nos convidando a um tempo de acessar na terra as maravilhas que do céu Ele já estabeleceu para a minha vida. Mas eu preciso me posicionar tomando alguns passos importantes para acessar isso. Abra, por favor, Isaías 43, 18. Deixa a sua Bíblia aberta. Para viver essas maravilhas, acessar, e inclusive essa palavra estação, nunca se falou tanto sobre nova estação como tem se falado hoje no meio das igrejas. Até nas orações, né? A gente vai orar: Deus, que fulano viva uma nova estação, um novo tempo. Realmente. Só que parece que se tornou uma fala frequente, mas não um viver consistente. As pessoas só ouvem, mas não aplicam para o seu viver. E eu preciso aplicar o que a palavra de Deus está dizendo para o meu coração a cada dia. Olha o que ele diz no versículo 18: não fique lembrando das coisas o quê? Fala para o irmão: irmão, pega a borracha e deleta o teu passado, irmão. Comece a apagar o teu passado. Você precisa esquecer de quem te fez mal lá atrás. Eu não consigo perdoar, irmão. Enquanto tu não perdoa, tu não decola. Enquanto tu não perdoa, tu não é catapultado. Enquanto tu não perdoa, tu não acessa. Porque existem feridas, sangramentos que precisam ser curados, tratados. Mas como é que eu vou fazer com viver essas maravilhas, essas promessas de Deus hoje, se eu estou preso lá atrás? Se eu estou preso a ambientes que se passaram, irmão, tem gente presa ao televisor de seletor, de válvula. Irmão, hoje é comando de voz. Se as coisas estão avançadas tecnologicamente, imagina espiritualmente. A questão é que nós não nos apercebemos, estamos presos. Sabe, nós não conseguimos acessar novos ciclos, sabe, novas maravilhas de Deus, porque estamos presos às mesmas coisas do passado. Fala para o irmão assim: Deus não vai repetir nada do que Ele já fez. Porque Deus não tem cópia. A Bíblia diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Fala para o irmão: ei, desperta, abandona o teu passado, porque tem algo novo de Deus para a sua vida. Você precisa desejar isso. Você precisa se agarrar a essa palavra. Você precisa se firmar nessa palavra. O Senhor está dizendo: não fiquem presos, não fiquem amarrados, não fiquem para trás. Irmão, na verdade, você sabe qual é o povo mais inteligente na face da terra? Os judeus, irmão. Os judeus são extremamente inteligentes, porque eles estão sempre lançando coisas novas, irmão. Muito da tecnologia está aqui, não, isso aqui também começou com os judeus. Nova York é considerada a capital mundial financeira, sim ou não? Inclusive eles têm até um boi lá de bronze,
E alguns cultivam uma cultura que quem toca num boi fica rico. Nós viajamos para Nova York. Aí um grupo de amigos foi inventado de tocar no boi, tocar nas partes do boi. Porque lá eles têm essa crendice popular. E quem toca nas partes do boi, né, fica rico. Irmãos, eles enfrentaram uma tempestade. Teve gente que quebrou, irmão, ficou na miséria. Irmão, quem traz prosperidade sobre minha casa, irmão, é o Senhor. Não é um animal, não é uma crendice popular. É Deus quem faz. Como, pastor? Vai cair do céu? Simplesmente não, trabalhando. Eu honro os que me honram. Vai trabalhar. Tu honra a Deus não é com preguiça, tu honra a Deus trabalhando. E quanto mais tu trabalha e se envolve e é fiel ao Senhor, mais Deus te faz prosperar sobre a terra. Agora que tem gente que não quer trabalhar, então vai atrás do boi. Não é verdade? Vai atrás do boi. Mas tem gente que cultiva coisas e sabe que não tem loja. Mas Nova York é a capital financeira do mundo. Agora, você sabe por que Nova York é a capital financeira do mundo? Quem está lá? Os judeus. Quem começou toda aquela riqueza? Os judeus. Sabe de onde esses judeus saíram? Saíram não, foram expulsos. Fala para o irmão, se você, o teu passado expulsou a riqueza daqui do Brasil, sabe de onde? Pernambuco. Eu vou dar próxima ocasião eu vou chamar o pastor Tiago Montemor, que esteve aqui pregando quinta-feira, é um especialista nessa área, para ele trazer para a gente uma aula sobre essa questão, porque o cara entende, sabe, mas expulsamos, está lá, a cidade que cultiva a maior riqueza financeira do mundo, Nova York, que nós, com a nossa miséria, nosso pensamento medíocre, expulsamos os judeus aqui de perto de nós. Então os judeus são extremamente inteligentes. Os judeus, irmão, Israel importa, ele na verdade exporta tecnologia para o mundo todo. O poder bélico que Israel tem é fantástico. Lá dentro dos Estados Unidos, muitos dos cientistas que estão com QI elevado, tem um QI elevado, são oriundos de famílias judaicas. Então, meu irmão, existe da parte de Deus coisas tremendas para nós, mas nós estamos o quê? Negociando o que Deus tem para nós, para vivermos presos a um passado triste, miserável e medíocre. Diante de uma necessidade, nós estamos dizendo para Jacó: ei, toma o meu direito. Esaú, trocando a primogenitura por uma necessidade. Estamos negociando todo o tempo, quando na verdade nós precisamos nos firmar, nos apropriar daquilo que Deus nos deu. Eu dizia para uma pessoa, acho que foi Rafael ontem, conversando com ele, dizia: olha, irmão, nada daquilo que não é meu, eu quero. Não quero nada de ninguém, irmão. Nada. Agora o que é meu, que Deus me deu, Satanás não vai levar nem um pedaço de unha, irmão. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, irmão. Então eu preciso entender, irmão, que as pessoas falam: ei, riqueza não traz felicidade. Quem disse que miséria traz? Então, queridos, eu preciso acessar, sabe, essas maravilhas de Deus sobre a terra para os dias de hoje. A igreja do Cordeiro é uma igreja forte, é uma igreja impoluta, é uma igreja gloriosa, é uma igreja que tem o poder, porque nela está o Espírito Santo de Deus. E por que a igreja vive mendigando? Porque a igreja vive se arrastando. Eu vi um vídeo que a Ana me mandou sobre Abba Church. O projeto, eu fiquei encantado. O projeto da Abba Church não é mais projeto, é real. Irmãos, eles têm lá uma estrutura surreal, irmão, para atender a sociedade. Então a gente tem que começar a parar de, não, porque a nossa igreja está implantada, irmão, e eu já pensei assim. Não, as igrejas que estão implantadas na Zona Sul, na Zona Norte, elas têm um poder aquisitivo melhor.
nós estamos no subúrbio, o poder aquisitivo das pessoas é menor. E isso é uma realidade, sim ou não? É uma realidade. Mas eu não vivo. Fala para o irmão assim: o pastor hoje está doido. E assim, mas eu não vivo pelo que eu vejo. Não são os ambientes que determinam quem eu sou. Eu vivo pelo que eu creio. E não importa onde estou inserido, eu vou florescer. Porque não é acerca de poder aquisitivo, é acerca daquele que governa esta casa, este lugar, igreja. Então eu não posso ficar com um pensamento medíocre de achar que não, porque não pode. Se eu fosse olhar com os olhos normais, nós não estaríamos nem aqui hoje. Mas o Rafael, quanto nós estamos devendo? Você pode celebrar o Senhor por isso, irmão? Você pode celebrar mais forte? Nós não estamos devendo nada. Mas porque nós somos ricos? Não, porque nós caminhamos pela fé, irmão. E eu convido você a se posicionar também com a sua fidelidade ao Senhor. Como Deus tem nos honrado como igreja, como o Senhor tem cuidado de nós, e nós vamos avançar em muito mais, e nós não vamos esperar ter para fazer, nós vamos fazer porque nós cremos que o Senhor já nos deu. Então eu não posso ficar com esse pensamento, essa ideologia medíocre que me coloca no ambiente e diz: olha, é só até aqui. Não, fala para o irmão: tem muita terra para ser conquistada. Tem muita coisa para ser realizada. E Deus já liberou sobre nós, família Frutificando. Chegou o tempo de florescer, acelerar e viver aquilo que Deus tem para nós. Precisamos acessar isso, irmão. E eu vou acessar isso no meu trabalho. Eu vou acessar isso na minha faculdade. Eu vou acessar isso na minha escola. Eu vou acessar isso na minha rua. Eu conversava hoje, nós tivemos o café dos novos membros. Aí teve uma irmã que falou assim: pastor, eu sou empreendedora. E eu gostei da palavra dela: eu sou empreendedora. Aí eu perguntei para ela: você empreende com o quê? Ela disse: confecção. Disse: uau, parece que Deus está conectando as coisas, eu estou voltando a sonhar. Aí eu pensei: o polo de Toritama, Caruaru, que é um polo fabril, né? É um polo fabril ali. Eu já falei isso com você, Bruna. Não começou com todo aquele povo confeccionando. Algum maluco começou a fazer, e outro começou a fazer também. E hoje é uma potência. Sabe, eles exportam para muitos lugares. Aí eu pensei: talvez você vai dizer que o pastor esteja delirando. Se você quiser andar comigo na sua sã consciência, você não vai caminhar não. Você vai ficar para trás. Agora, se você quiser caminhar comigo, com os olhos fitos em Jesus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, para isso, eles começaram e se tornaram quem eles são. Por que Afogados não pode ser um polo fabril, onde pessoas vão ser ressocializadas? E se as pessoas são ressocializadas, se tornam profissionais e têm emprego e renda, a miséria diminui, sim ou não? O desemprego faz com que aumente a violência vai cair. Você está entendendo, irmão? Fala para o irmão: você está conectado nesse entendimento? Talvez você diga: mas eu moro, pastor, a rua onde eu moro é muito pequena, nem calçada é. Pastor, eu venho de uma família muito simples aqui em Afogados. Ei, eu sou mais cidadão dessa terra do que você. Eu nasci aonde, Lória? Eu nasci na Mostardinha, irmão. Quem conhece a Mostardinha? Nasci na Mostardinha. E deixa eu te falar, não deu tempo nem de ir para a maternidade. Eu nasci em casa. Entendeu? Eu fico olhando às vezes, quando o pastor Tiago Montemor Mateus falou sobre aquela questão que nós estávamos vestindo a mesma camisa, da mesma cor, porque estava na promoção. Eu entendi, Mateus, conexão. Isso tem a ver com conexão. Então, por que Deus não me colocou numa igreja em outro lugar, num lugar distante? Porque existe uma conexão de Deus na minha vida, para esse lugar, nesse tempo, para a tua vida também.
Só que eu preciso entender que não é acerca do que eu vi, do que eu vivi, como eu fui gerado, é acerca daquilo que Deus estabeleceu para esse tempo. Você está entendendo? Por isso eu não vou simplesmente viver como vivenciaram ou viver os meus pais. Eu não estou desmerecendo os meus pais, eu louvo a Deus pela vida deles, mas eu vou viver algo novo de Deus sobre a minha vida, irmão. Sabe, eu vou acessar lugares que meus pais não acessaram. Os meus filhos vão acessar lugares que até então eu não acessei. E meus netos vão acessar lugares que meus filhos não conseguiram acessar. Mas nós vamos viver. Mas para isso eu preciso esquecer o meu passado. Fala para o irmão, está na hora de você esquecer o seu passado, querido. O teu passado te escraviza. O teu passado te diminui, sim ou não? O teu passado te engessa. O teu passado é um limitador, ele te limita, dizendo não é possível. O teu passado te prende, te obscurece, te faz cegar. O teu passado gera um conformismo e ainda traz uma miséria de um tempo que passou para um tempo que Deus quer que você viva diferente. Você não está vivendo, porque você está vivendo um passado no tempo de hoje. Repete comigo, eu preciso esquecer o meu passado. Irmão, quem gosta de passado é museu e Satanás. Entendeu? Porque museu não tem nada do hoje. Museu é tudo que passou. E Satanás é o tempo todo. Está lembrado que você fez isso? Está lembrado quem você era? Todas as vezes que Satanás falar ao seu ouvido, lhe mostrando quem você era. Nem ao seu ouvido não, porque o seu ouvido quem fala é o Espírito Santo de Deus. Ele está ao nosso derredor, o Satanás. Toda vez que ele lançar uma palavra que quiser ecoar no seu ouvido, você fala: eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Não há nenhuma condenação. Está lá em Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu preciso quebrar as pontes com o meu passado. Repete comigo, eu preciso quebrar as pontes com o meu passado. Preciso deletar meu passado. Até o Senhor Deus diz: do teu passado eu não. Se Deus não se lembra, porque você está trazendo a memória. Se Deus, sabe, não se lembra, porque você está vivendo o passado. Abra aí por favor Jeremias. Tem crente que acha que vida espiritual é feito roupa de São João, cheia de remendo. Pega roupa velha, fica colocando remendo novo, e acha bonito e engraçado, parece um palhaço. Não é verdade? Deixa eu te falar, irmão, com Deus não tem remendo, com Deus não tem coisa velha. Deus não desperdiça a sua glória, a sua presença com coisa passada. Ele não coloca da sua unção, que é um vinho novo, em odre velho. Não coloca, irmão. Se você estiver esperando ser preenchido da presença de Deus com a roupagem antiga, pode ficar certo, eu tenho uma triste notícia para te dar: não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Mas na hora que você se despojar do seu passado, quebrar as pontes com o seu passado, deixa eu te falar, você vai viver o novo de Deus. E Deus vai te ungir, vai te encher, e você vai transbordar da presença dEle. Olha o que diz lá em Jeremias 29:11. Guarda isso aí, irmão. Porque eu conheço os planos que tenho para você. Quem sabe o que é melhor para você, irmão? A questão é que a gente quer ser pai toda hora, irmão. A gente tem que entender que nós somos filhos. Porque na posição de pai, a gente fica dizendo para o filho toda hora o que é melhor, não é assim? Sim ou não? Mateus está com 31 anos. Delirei. Mateus está com 31 anos. E como pai eu fico toda hora dizendo: Mateus, é melhor assim, porque eu tenho uma experiência um pouquinho maior que a dele. Mas tem hora que tem que parar de dizer o que é melhor e viver o que é melhor. Porque ele fica na posição de pai o tempo todo. Fala para o irmão: saia da posição de pai, irmão. Se coloca na posição de filho, passa a ouvir o melhor que o pai tem para você. Olha o que ele diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los o quê? Agora eu pergunto, Gilberto, João, os estudiosos, tem algum pastor aqui na casa? Tem? Tem não? Algum estudioso em teologia?
Não? Deixa eu perguntar uma coisa. Olha o que ele diz. Planos de fazê-los, está ali o texto? Planos de fazê-lo prosperar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Declara quem? Então essa fala é do Senhor. Planos de fazê-los ao quê? Repete comigo, planos de fazê-los. E o lugar de prosperar é onde? No céu ou na terra? Pegou? Toca do irmão aí. Pegou? Porque quando Deus te faz prosperar sobre a terra, é porque Deus já conhece o teu coração e tem Ele na mão. Você vai ser um abençoador de outros, de ministério. Você vai ser um semeador. Você está entendendo isso, irmão? Tem gente na igreja que não prospera porque Deus conhece o coração. Vai reter, sabe? Mas o coração que está curvado diante de Deus, que Deus governa sobre ele, Deus faz prosperar. Porque quanto mais Deus dá, mais Ele devolve. Irmão, tem gente que não semeia nada na igreja. Tem gente que não semeia nada na vida do outro. Tem gente que não convida um irmão para comer uma coxinha, não paga uma coxinha para o irmão, porque toda hora a vida dele, eu não tenho, eu não posso. É uma miséria só. Irmão, quando o irmão desse encostar perto de você, dê choque nele. Você vai dizer: ei, espírito de miséria, sai dele. Paga logo a coxinha para mim agora. Planos de fazê-los o quê? Andar em santidade. É andar em santidade, irmão? Planos de fazê-lo o quê? Prosperar, não de causar dano. Plano de dar a vocês o quê? A vocês esperança e Fala para o irmão: Deus tem um futuro para você, meu irmão. Então, por favor, se desconecte do teu passado. Quebre as correntes, as pontes, quebre as conexões com o passado. Comece a viver o futuro que Deus tem para você hoje. Você está entendendo isso? Deus quer te fazer acessar lugares altos. A questão é que você não se dispõe para viver isso. Olha o que diz lá em Filipenses 3,13. Solta aí, por favor, Filipenses 3,13. Diz assim, eu vou correr um pouquinho, porque tem 7 tópicos e eu estou no primeiro. Tem nem um amém, irmão? Misericórdia. Estou brincando, irmão. Não são 7 não, são 9. Misericórdia. Pastor veio aqui, pregou quarta, outro pregou na quinta, saiu todo mundo aqui de 11 horas, ninguém falou nada. E era dia de semana. Aí o profeta da casa, pessoal, mas tudo bem, não vou demorar não. Irmãos, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ou seja, tem muita coisa. Mas uma coisa faço. Isso é Paulo escrevendo na igreja de Filipos. Esquecendo-me de quê? Fala para o irmão, fala assim para o irmão: irmão, isso não é conversa do pastor não, irmão. É a Bíblia que está dizendo ali, ó. Esquecendo-me das coisas que ficaram para onde? E fazendo o quê? Porque nesse texto tem duas coisas aí, ele falando. Ele esquece e avança. Tem gente que esquece e para. Entendeu? Eu esqueci passado, pastor. Mas congelou, estátua? Não. Fica lá, fica ali. Aí vai ficar para o passado já. Porque o hoje daqui a pouco já não é mais hoje, é ontem. Então, ó, ele fala assim, ó: mas uma coisa faço. Essa atitude tem que partir de quem, irmão? De quem, igreja? Então toca no irmão assim: ei, irmão, tome jeito, tome uma atitude na sua vida hoje. Se posicione, comece a esquecer as coisas que ficaram para trás e comece a avançar para as que estão adiante de você. Tem muita coisa nova para você, meu irmão. A questão é que você esqueceu, mas parou. Ei, corra para o novo de Deus. Corra para as maravilhas que Deus já liberou sobre a sua vida e sobre a minha também. Eu esqueço as que ficaram para trás, mas ao mesmo tempo que eu esqueço, eu avanço. Amém? Guarda essas duas palavras: esquecer
e avançar. Vamos repetir? Esquecer. Não, está fraco. Eu vou entrar na sua mente. De novo. Você vai dormir, esquecer e avançar. Você vai trabalhar amanhã, esquecer e avançar. Você está ficando doido porque eu estou esquecendo do passado, estou avançando para as coisas que estão diante de mim. Entendeu, irmão? Semana para Jocasta, nós vivemos trabalhando com venda, né? Você trabalha no seu segmento, no meu, né? E tem outras pessoas. Cada dia é o quê? Um desafio diferente, irmão. Não tem essa coisa de passar o cartão e ter o saláriozinho lá, não. A gente que produz o salário da gente. Com vendas. Cada dia é um desafio novo, sim ou não? Tu sabia que vendedor não tem memória de venda? Chega para um dono de uma empresa, diz assim, porque eu vendia tanto. Vendia, eu quero saber quanto você vende agora. Eu fechei um excelente negócio hoje, daqui a pouco já é passado. Amanhã o dono da empresa me chamou assim, uau, parabéns. E agora? Tem que superar aquilo ali. É assim ou não é? No mundo corporativo. Então olha o que ele está dizendo, eu avanço. Todo ano a empresa aumenta as minhas metas. Eu tinha uma complexidade, tinha um complexo com esse negócio de meta. Quando meu gerente mandava as metas para mim, eu ficava tenso. As metas agora eu olho para ela assim, eu vou passar. Eu vou superar, porque tem muita coisa adiante. Entendeu? Eu falo para os vendedores, irmão, dá para extrair mais. Não, pastor, dá não. Dá, vá. Quer ver? E se eu for, eu vendo. É assim que acontece lá ou não, Mateus? Aí os caras começam a correr. Eu está vendo que dá? É possível. Fala para o irmão, você precisa descruzar os braços, irmão. Parar de estar se miserabilizando, se vitimizando. Começa a traçar planos, faz projetos. Corre atrás, irmão. Para de falar de tristeza, de lamúria. Tem gente que vive chorando a morte do defunto, vive um luto da vida eterna, irmão. Morreu, sepultou, parte, coisa nova. Entendeu? Novos projetos, novas ações. Nós fizemos isso na igreja, já passou, irmão. Precisamos fazer coisas novas aqui, em nome de Jesus. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso esquecer o meu passado. Amém? Eu preciso esquecer aquilo que por muito tempo me governou de forma que não era o governo de Deus. Eu preciso quebrar as pontes com o passado. E essa frase é de Eliseu quando vai seguir Elias. Ele se despede dos seus pais. Ele pega suas carroças, né? Pega seus gados. Ele vende, ele queima, ele cozinha. E agora ele vai seguir um novo tempo. Entendeu? Então, irmão, você precisa quebrar as pontes com o passado. Porque é como se tivesse pessoas, eu ouvi um que o pastor falou aqui, é como se muitas vezes nós fôssemos pessoas que estivéssemos mergulhando no mar do esquecimento. Porque no mar do esquecimento é o lugar onde Deus jogou aquelas coisas que Ele dizia, eu não me lembro mais. Aí tem gente que gosta de mergulhar, Gilberto. Vez por outra está no mar do esquecimento. Tu vai encontrar o que é no mar do esquecimento? As mazelas da tua vida, as misérias da tua vida. Irmão, fala para o irmão assim, tem rios de Deus, irmão. Tem águas que curam, que limpam, que purificam, irmão. Tem coisa nova de Deus para você. Por favor, pare de estar mergulhando no antigo. Comece a acessar o novo de Deus sobre a sua vida, meu querido. Comece a viver as maravilhas que Deus tem para você. Segunda coisa, eu preciso ver. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem ou a reconhecem? Ou seja, Ele nos convida a vermos. Fala para o irmão assim, nesta noite, tudo aquilo que limita a sua visão, caia por terra agora. Em nome de Jesus. Deixa Deus ampliar a tua visão. Eliseu disse, Senhor, nós vamos morrer. Aí o Senhor disse, Senhor, ora para que eu oro para que o Senhor abra os olhos dele, para que ele veja. Sabe, será que você pode botar a mão sobre as filhas do seu irmão aí agora, por favor? Assim você não vai orar por dois ao mesmo tempo não, você vai orar por um só. Você vai só orar por um, amém. E você vai orar por ele agora dizendo, Senhor, abre a visão dele.
Abre a vista dela. Ei, contempla, veja. Senhor, tira a cegueira, tira a miséria dos olhos. Senhor, tira os limitadores que foram colocados na visão. Tira toda palavra contrária, tira toda voz que não veio de Ti. Senhor, tudo aquilo que o diabo falou, que estabeleceu limite, que colocou num tempo, num passado. Deus, abre os olhos para que ele contemple coisas novas agora. Abra para que ele veja as Tuas maravilhas. Abra para que ele contemple o que o Senhor está fazendo. Senhor, faz o Teu filho, faz a Tua filha acessar as maravilhas pela fé, Senhor. Senhor, que ele passe a contemplar o novo e não o velho, que ele passe a viver o adiante, não o que ficou para trás. Faz o Pai viver uma nova história, em nome de Jesus. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Fala para o irmão: se você buscar, tem recompensa, irmão. Porque Deus não... Fala para o irmão assim: ei, isso não está da Bíblia, mas Deus não fica devendo nada a ninguém, irmão. Você está entendendo? Deus não fica devendo nada a ninguém. Então a Bíblia diz que Deus, Ele é galardoador, Ele é recompensador. Fala, Deus quer te galardoar. Aí você precisa enxergar o que Deus está fazendo, vivendo um tempo novo na presença de Deus. Deus não começa nada que já não tenha terminado. Uau. Tudo que Deus começa é porque Ele já terminou, porque Ele é. Então não pense como é que Deus vai fazer, Deus já fez. Não se pergunte como será, já é. Isso tem a ver com ansiedade, preocupação. Tem gente preocupada, irmão. Tem gente tão preocupada com amanhã, sabe, que não consegue se conectar no culto agora, porque está preocupado com amanhã. Não andeis preocupados com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Não ande ansioso, irmão. Ansiedade é terrível. A ansiedade vai levar você a gastar dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, com remédio, não é verdade? Eu vi um vídeo falando sobre a reunião dos ansiosos. O cara abre a porta, diz: é aqui que vai ser a reunião dos ansiosos. Aí o cara falou assim: é, mas só é na próxima semana. Ele disse: ah, então desculpa. Eu disse: não, mas pode entrar, tá, já estão todos aqui. Todos. Será que tinha ansioso? Irmão, nesse tempo o que mais está governando as pessoas é o medo e a ansiedade. As pessoas estão com medo, mas o preço está subindo, como é que vai ser? Se eu soubesse cantar, eu ia cantar aquela música de Kleber Lucas: Deus cuida de ti, na sombra das tuas asas, Deus cuida de ti. Deus cuida de mim, Deus cuida de ti. Deus cuida, irmão. Meu filho mais velho falou para mim: o camarada estava rodeado com guardas de um carro forte. E eu disse: porque ele estava com muito dinheiro? Não, ele estava com uma bandeja de ovos e um pacote de café. Aumentou muito, está muito caro. Mas Deus, você fala para o irmão: você não vai deixar de tomar café, irmão. Entendeu? Seu cafezinho Deus vai prover. Não, mas não, Deus cuidou até hoje. O Deus que cuidou até hoje, Deus cuidará de ti, do teu viver. Aleluia. Você pode celebrar o Senhor por isso, irmão? Deus cuidará de ti, meu irmão. Por que medo, por que ansiedade, por que dúvida? Descansa no Senhor. Quem te prometeu, quem tem promessa, levante a mão. Quem te prometeu, garante. Aleluia. Irmão, pacote de café chegar a R$1.000, não vai, em nome de Jesus, está repreendido. Mas se chegar a R$1.000, eu vou começar a ter um salário de 100 mil. O diabo aumenta o café e Deus aumenta meu salário. Entendeu? O diabo fecha uma porta e Deus abre uma porteira. O diabo aumenta o preço do ovo, Deus me dá um galinheiro. Não ficar com medo. Medo. Ah, pastor, porque eu tenho medo. Como será? Eu sei como será.
Porque eu sei que o pensamento de Deus tem sobre a minha vida, a meu respeito. Pensamento de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Então, irmão, não posso me mover pelo medo. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uau! Meu Deus! Fala para o irmão: Deus não vai te abençoar abençoado. Amém? Fala: Deus não vai te abençoar. Não vai não, pastor, vai não. Deus não vai me abençoar. Eu sou abençoado, sou abençoador, né? Eu sou abençoado, irmão. Eu sou abençoado. Deus já me abençoou. A questão é que nós não tomamos posse. Deus já me abençoou. Está lá, está disponível. Quando eu era mais jovem, tinha cabelos, tinha as madeixas. Tinha um canto de aquele que tem sede busca. Lembra? Beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é Senhor, né? Bom, aqui, veja só o que diz a música. Aquele que tem sede. Quem pegou? Está lá ou não está? A água está lá ou não está? Cabe a você o quê? Busca. Aquele que tem, primeira coisa, você tem que ter sede. Tem que ter vontade. E segundo, você tem que querer. Vai buscar, irmão. Não, Deus vai mandar. Não. Vai buscar, irmão. Descruza braço, corre atrás. Porque Deus já fez. Amém? Já está disponível para você. Deixa eu te falar mais uma coisa. Está disponível. E não é qualquer coisa. É o melhor. É o excelente. É o maravilhoso. Porque tudo que Deus faz é bom. É perfeito. Perfeito é aquilo que não tem imperfeição. É perfeito. É agradável. Fala para o irmão: tem o melhor de Deus para você, meu irmão. Se desconecte do passado, querido. Em nome de Jesus. Precisamos acessar o futuro logo. Como é que eu acesso o futuro? Crendo, andando pela fé. O barco está lá revolto, a tempestade, e os discípulos estão desesperados, e Jesus vem andando sobre as águas, e eles ficam assustados, e eles dizem: Senhor, é um fantasma. Outros: não sou eu. Aí Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Aí Pedro prontamente sai andando sobre as águas. É interessante que Pedro está querendo acessar um futuro em meio a um presente que não era nada favorável. Então fala para o irmão assim: acessar o futuro é acessar ainda quando nada é favorável. É quando a porta está fechada. É quando o mar está bravio. É quando a tempestade está violenta. Entendeu? Porque nós caminhamos, fala para o irmão, nós caminhamos pela fé. E pela fé, dentro daquela palavra, Pedro caminhou acessando um futuro. A realidade era outra, sim ou não? Talvez a sua realidade seja outra. Sua realidade diz: não, você não pode, não dá certo, não tem condições, você não é qualificado para isso. Está vendo que não vão te chamar. Tu pode não. Mefibosete era filho de Jonatas, lembra? Mefibosete. Jonatas morreu. Saul também. Quem está governando agora é Davi. Só que Mefibosete vem de uma linhagem real. Pega isso aí. Mefibosete vem de uma linhagem real. Ok? Se Saul era rei, sucessor seria Jonatas. Depois de Jonatas seria quem? Mefibosete. Ok? Ok? Então ele vem de uma linhagem real. Fala para o irmão assim: você vem de uma linhagem real. Não importa se te colocarem no Lodebar. Meu Deus, cara. Meu Deus. Fala para o irmão: ei! Porque como rei você está vivendo num lugar que não é teu. Mas pastor, me colocaram. Deixa eu te falar. O rei vai mandar te buscar. Vai fazer você sentar na mesa que
que Ele já preparou. Você está entendendo, irmão? Então não é sobre o que eu estou vivendo, é sobre um futuro que eu estou acessando. Você está entendendo isso, irmão? O que eu estou vivendo hoje é lindo, é maravilhoso. Obrigado, Senhor, mas tem mais de Deus para a minha vida, e eu preciso hoje, eu não posso deixar para acessar amanhã, eu preciso viver o hoje, mas acessando o que Deus já no futuro estabeleceu para a minha vida, irmão. Você está entendendo isso? Eu preciso ver, contemplar. Você não vê? Você não está enxergando o que Deus já preparou para você? Contemple, irmão, pare. Sabe, o Senhor Jesus, em certa ocasião, diz assim: eu não oro só por esses, eu oro por aqueles que ainda vão chegar. Essas cadeiras vazias, eu oro por aqueles que vão sentar. Vai ser seu irmão, quem sabe seu marido, seu filho, sua esposa, sua vizinha, aquela fofoqueira, ela vai se converter. Entendeu? Eu estava pregando domingo numa igreja, aniversário de 11 anos na igreja do pastor Bruno. E aí o cara botou um som bem alto. E lá eles estão em obra, está tudo aberto ainda assim as laterais. Irmão, estava uma friezinha. E eu de paletó e gravata, irmão. E o cara botando um som e eu estava, irmão, eu fico desconcertado quando tem um barulho paralelo na hora que eu estou pregando. E aí eu disse, quando eu peguei a palavra, eu disse: esse infiel vai se converter e vai entrar por essas portas aqui, dizendo que quer Jesus. E eu comecei a pregar. No final o irmão disse: pastor, você ouviu que o som parou? Esse irmão, eu estava tão conectado com o céu que eu nem fiquei ligado na terra. Deixa eu te falar, irmão, libera. Filho do homem, tivemos uma conferência aqui sobre conferência profética, profetiza. Irmão, libera. Profetiza. Mas profetiza dentro daquilo que você crê, daquilo que você vive com o Senhor. Libera. Eu preciso acessar isso em nome de Jesus. Sabe, é o que Deus preparou para mim. É o que Deus tem para a minha vida. Se nós não crermos naquilo que Deus está fazendo em nós hoje, nós nos tornamos meros espectadores do sobrenatural. Eu vou ver a bênção na vida do outro, mas eu não vou viver a bênção de Deus sobre a minha vida. E isso me faz lembrar aquele paralítico do tanque de Betesda, lá em João capítulo 5, quando ele só contemplava o sobrenatural na vida do outro, mas ele não vivia o sobrenatural. Fala para o irmão: ei, acessar as maravilhas de Deus é deixar de contemplar o sobrenatural na vida do outro e viver o sobrenatural de Deus na sua vida agora. Eu preciso acessar isso, eu preciso liberar isso. É necessário Jesus chegar para ele e perguntar: você quer ser curado? E ele ainda está preso a uma narrativa de miséria. Baixa mais o meu microfone, por favor. Ele está preso a uma narrativa de miséria, dizendo: eu não posso. É uma resposta vaga, muito rápida, que já está alojada no nosso subconsciente. As nossas guerras começam aqui, irmão. É aqui que nós lutamos as nossas guerras. É aqui onde é o campo, o vale da decisão é aqui. Quando eu perco aqui, desce o coração, já era. Você está entendendo isso? E ele vai dizer, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? É diferente do cego. Jesus manda chamá-lo, ele salta prontamente, ele vai contar a história. Ele não vai ficar conversando, não, ele diz: eu quero. Aí esse vai dizer: eu quero, mas não adianta. Talvez você esteja pensando aí, na sua cabecinha: ah, Jesus, ajuda. Dizendo: pastor, você está falando, se você pensa que é fácil, vem para o meu lugar. Talvez alguém já pensou isso, mas eu te perdoo. Pastor, vem para o meu lugar, você pensa que é fácil? Falar é muito fácil, viver é melhor ainda. Falar é fácil, e viver é melhor ainda, para os que creem. Aí Jesus pergunta para aquele paralítico, lá em João capítulo 5: você quer ser curado? Ele diz: não dá. Fala para o irmão assim: joga fora as palavras que te limitam, que te engessam. Jogue fora. Não dá. Que é a visão dele? Não dá. Eu estou aqui há muito tempo. Jesus não quer saber o tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. Não dá, porque toda vez que eu tento, outro vai na minha frente. Ou seja, ele contemplava o sobrenatural da vida do outro, mas ele não vivia o milagre da vida dele.
Você está entendendo? Fala para o irmão assim: o pastor hoje está maluco. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Fala para o irmão assim: hoje é a hora de você tomar uma forte decisão. Pare de contemplar o sobrenatural na vida do irmão. Se alegre até com isso, mas viva o milagre de Deus na sua vida. Viva o milagre de Deus na sua vida, porque tem milagre de Deus para você. Você precisa acessar isso, você precisa desejar, você precisa ver, enxergar, contemplar o que Deus já fez. Irmãos, vocês não imaginam como uma palavra dessa suga a gente. Porque é como se nós estivéssemos falando e tivesse uma barreira, sabe, que limita vocês de acessarem aquilo que está sendo liberado aqui. Porque a nuvem de incredulidade é tão grande que ela nos faz sentir dificuldade de compartilhar atitudes de fé. E isso consome a gente, porque eu não estou falando isso por falar, não são jargões, não são palavras para te fazer sorrir, são palavras para te fazer posicionar. E parece que entra dia e mais dias, e mensagens, e ministrações, e congressos, e conferências, e você continua na mesma nuvem, atrás da mesma nuvem. Não se posiciona. E às vezes eu fico me perguntando a Deus: até quando, Senhor? Até quando eles ouvirão e não se posicionarão? Até quando, Senhor, eles vão ser ministrados e não vão tomar atitude? Até quando eles vão continuar nesse mesmo ciclo, com os mesmos problemas, com os mesmos vícios, com as mesmas dificuldades, com as mesmas misérias, quando o Senhor tem tanta coisa nova para eles? Senhor, eu louvo a Deus, Senhor, eu te louvo pelo que tu estás fazendo na minha vida, mas eu quero ver os meus irmãos vivendo também. Mas eu vejo que não sou eu quem posso catapultá-los. A questão é que eles não querem ser arremessados. Irmãos, de verdade, eu sinto às vezes como se tivesse uma barreira, um bloqueio no reino do Espírito, onde eu vejo vocês e parece que não chega. Eu quero pedir para Deus, em nome de Jesus, que todas essas barreiras caiam por terra, que não sejam simplesmente palavras, não seja mais um culto, não seja mais uma noite, mas seja um tempo de posicionamento, um tempo de acessar tudo isso que Deus está liberando sobre a vida de vocês nesses dias. Ministrações, irmão, não são para ser guardadas em caixinhas de promessa. Ministrações da parte de Deus são para ser colocadas em prática, são para ser acessadas. E até quando você vai estar nesse estado de miséria, de vitimismo, de ministrações uma após outra, essa fadiga espiritual, essas limitações comportamentais que não te levam a lugar nenhum, a não ser a morte e destruição? Até quando? Ei, igreja, Deus te convida a acessar algo novo que Ele já liberou para você. É hora, é tempo de se posicionar. E eu estou encerrando. Romanos 4,17. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama, presta bem atenção, e chama a existência as coisas que não. Uau. Quem entendeu isso, irmão? Chama a existência as coisas que não existem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Existia a luz? Não. E Deus disse: haja. Ele chamou a existência. As coisas que não existiam, Ele começou a fazer existir através da sua palavra.
Então Deus traz à existência aquilo que não é possível para você. Acho que você não entendeu. Meu Deus. Eu creio que eu e a minha casa, todos aqueles que estiverem dispostos vão viver isso. Tudo aquilo que Deus está trazendo à existência. As coisas que não existem. Coisas que não existem. Coisas que são impossíveis. Coisas que a cultura, o sistema, a filiação, o ambiente estabeleceram. Não é possível. Deus está dizendo, é possível. É só chamar pelo nome. Aí eu vou mergulhar um pouquinho em Ezequiel 37. Filho do homem, tu crê que esses ossos podem criar vida? Senhor, tu traz a existência. Aí Deus disse, eu trago a existência sim, mas eu quero te usar. Profetiza. E quando ele começou a profetizar, ouviu-se um barulho. E os ossos começaram a se juntar. E eu disse, meu Deus, isso tem a ver com organização. Fala para o irmão, Deus vai organizar a sua vida, irmão. Tem muita coisa fora do lugar. E o que está fora do lugar está morto, está ressequido, e é impossível para as pessoas tornar a ter vida. Mas Deus está gerando vida. Deus está arrumando. Deus está colocando as coisas no lugar. Cada coisa, não, fala para o irmão, nada vai haver anomalia, vai ser tudo saudável, cada coisa no lugar. A cabeça, Mel, que não se conectou com o dedinho do pé, a cabeça foi para o pescoço. Os tendões, e tem tempo, tem um processo de tempo. Mas é Deus arrumando a casa. Agora deixa eu te falar. Na arrumação da casa vai ter barulho, sim ou não? Sim ou não? Enquanto ele profetizava, houve-se um barulho, sim ou não? Para arrumar a casa vai ter barulho. Porque você vai espernear, Deus eu não quero. Não, Deus aí não. Vai ter barulho. Mas para o Espírito repousar é no silêncio. E é o silêncio que traz vida. Então Deus vai colocar a casa no lugar. E vai doer. Vai fazer barulho. Mas é só preparando para que o Espírito repouse. Porque não adianta casa arrumada sem vida. Não adianta exército de pé sem vida. Você vai ver que o exército se coloca de pé, vai ficar de pé, tudo arrumadinho, sim ou não? Mas não tem valor. Por isso que Jesus fala, eu sou a vida. Então deixa eu te falar, irmão, sem Jesus é só uma casa arrumada. Eu acho que você não entendeu. Você pode se colocar de pé, por favor? Não sei se você pegou. Eu acho que alguém já pegou. Eu acho que alguém já pegou. Sem Jesus é só mais uma casa arrumada. Mas com Jesus tem vida. Então você vai dizer, Jesus, eu não quero só ser mais uma casa arrumada. Eu não quero ser mais uma casa dentro da formalidade. Sabe, eu não quero ser mais uma casa que é simplesmente bonita. Não. Eu quero ser uma casa cheia de vida. Porque eles só passaram a ter vida quando o Espírito entrou neles. Baixe a sua cabeça, por favor. Tem algo de Deus sendo gerado nesse lugar, irmão. Sabe, tem conexões sendo estabelecidas nessa noite. Tem muita coisa sendo, sabe, tem muito barulho também acontecendo dentro da sua mente. Talvez muita confusão, mas deixa eu te falar, é Deus arrumando. Não se perturba não. Não se espanta não, é Deus arrumando, é Deus colocando a coisa no lugar. Mas deixa eu te falar, o melhor ainda está por vir. É que o Senhor vai soprar o Espírito dele dentro de você. E essa é a melhor parte. É quando a vida vem. É quando a vida habita em nós. A Bíblia diz que nós estávamos presos, mortos nos nossos delitos e pecados. Havia trevas, mas o Senhor soprou do seu Espírito sobre nós e houve vida. Ei, Deus quer te levar para o outro lado. Deus quer te levar para a margem do outro lado.
confia no Senhor. Porque no outro lado tem coisa nova de Deus para você, meu irmão. Confia no Senhor. Quebra essas pontes com o passado. Ora ao Senhor para que o Senhor abra os teus olhos. Se posicione em Deus e comece a declarar o futuro hoje de Deus para a sua vida. Porque quando a vida de Deus vem, Everton, até no deserto o Senhor faz florescer. No meio ao deserto o Senhor vai fazer brotar o almeiro, a palmeira. O Senhor vai fazer com que rios passem em meio ao deserto. E por onde os rios de Deus passam, geram vida. E nessa noite, Deus está gerando vida espiritual. Está sendo gerada vida espiritual nessa noite. Oh. Deus está levando pessoas a uma nova estação, ao novo tempo. Acessos com portais passados estão sendo fechados. Pontes que te levavam ao passado, que traziam tristeza, amargura, e que eram limitadores na sua vida para você não acessar as maravilhas de Deus, estão sendo quebradas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está dizendo não ao vitimismo. Você está dizendo não à miséria. Você está dizendo não às vozes do passado. Você rejeita agora, em nome de Jesus, todas as conexões que foram abertas e tornaram-se opressoras na sua vida. Palavras de amigos, de familiares, de pessoas, cultura, que te colocaram num nível limitador e te engessaram por muitos anos e te fizeram sofrer porque você só contemplava o sobrenatural na vida do outro. Mas agora chegou a hora, em nome de Jesus, de que esses portais estão sendo fechados. Essas portas que te remeciam ao passado estão sendo fechadas. Essas vozes que falavam aos teus ouvidos estão sendo silenciadas, destruídas. E Deus está te dizendo agora: ei, será que você não está vendo? Eis que faço nova todas as coisas. Você não vai sentir saudade, você não vai sentir falta, porque tem algo novo de Deus para a sua vida. E para isso, você deixa de contemplar o sobrenatural e passa a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Sim, portais eternos dos céus sendo abertos agora, para que você contemple o adiante de Deus sobre você. Que Deus tire agora todo o medo, todas as incertezas, todas as dúvidas, em nome de Jesus, e coloque sobre você a unção de ousadia, a unção de conquista, a unção de vitória, a unção, em nome de Jesus, da sabedoria, do discernimento, que o Senhor te faça agora acessar de forma espiritual o trono da graça. E quem se achega diante dele, no trono da graça, vive na terra o melhor dos céus, ainda nessa terra. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos agora, para que todo bloqueio seja desfeito na mente deles, para que toda mentira caia por terra, para que todos os enganos sejam desfeitos em nome de Jesus. Todas as cadeias que estavam limitando os teus filhos sejam agora abertas e eles sejam colocados em liberdade. Todas as correntes que estabeleciam limites para eles caminharem sejam agora quebradas. Todas as algemas que o impediam, Senhor, de levantar as mãos e erguer e de exaltar, Pai, sejam quebradas agora. Pai, novos acessos sendo liberados agora.
Novos acessos sendo liberados agora. Irmãos, quebra esse céu de bronze agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda resistência caia por terra agora. Eu oro agora em nome de Jesus, caia por terra agora todo espírito de incredulidade. Todo espírito de incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus. Se há alguma voz estranha soando no seu ouvido, haja um bloqueio agora, neutralizado, destruído. Toda voz que não vem do teu espírito, Senhor, seja agora destruída em nome de Jesus. E somente o Espírito Santo de Deus, somente o Espírito Santo de Deus, o Consolador, somente o Espírito Santo de Deus. Fale, ministra o seu coração agora, em nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, os bloqueios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A dúvida, você que ainda tem dúvida, que caia por terra agora toda dúvida, em nome de Jesus. Toda dúvida caia por terra agora, em nome de Jesus. Espírito de dúvida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nada vai roubar essa semente do seu coração. Nada vai roubar essa porção que foi liberada sobre nossas vidas essa noite. Nada nem ninguém vai nos parar. Nada nem ninguém vai nos deter, porque eu sei que o Senhor peleja por nós. Eu sei que o nosso Redentor vive, e por isso eu não vou parar. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, esse Espírito Consolador esteja encorajando os teus filhos, habilitando os teus filhos para esses dias de batalha, sabendo que em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós estamos encerrando. Nós vamos partir para o nosso momento de generosidade. Mas eu queria dar um aviso. Próximo domingo estará ministrando aqui conosco, para os nossos corações, o pastor Henrique. Amém? Henrique, sobrenome dele eu não sei, é Henrique.